Fala galera, bem-vindos ao nosso podcast Pode Descansar? Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema super importante e atual no direito do trabalho, que é sobre essa redução na jornada de trabalho e sobre essas implicações que a PEC número 8 de 2025 vem trazendo, que visa modificar a jornada 6 por 1 que nós conhecemos, que é a 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso, e adotar a duração do trabalho não superior a 8 dias diárias e 36 horas semanais. Estou aqui com meus colegas Heloísa, Yuri e William para debater um pouquinho sobre esse tema. Heloísa, você poderia começar explicando, por favor, qual é a jornada atualmente aqui no Brasil? Bom, atualmente a Constituição Federal estabelece o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Entretanto, a gente sabe que a CLT permite a alteração mediante acordos ou convenções coletivas de trabalho para ajustar de acordo com as especificidades do cargo do trabalhador. Embora a escala 6 por 1 esteja legalmente estabelecida, regulamentada no Brasil, há questionamentos acerca de sua aplicação. É verdade. A proposta que visa a alteração da jornada para 36 horas semanais, com a implementação de 4 dias trabalhados e 3 de descanso, está ganhando força. Essa PEC propõe uma jornada mais curta, o que traria benefícios como mais tempo para descanso, educação, lazer e saúde, mas também provoca um grande debate sobre os impactos econômicos dessa mudança. É verdade, Yuri. A Confederação Nacional da Indústria, ela trouxe um estudo que estima que essa mudança poderia gerar um custo elevado de 103 bilhões de reais para as indústrias, considerando que a nova carga de trabalho precisa ser ajustada, as empresas mantenham a produção. Isso sem contar o setor público, que também sofrerá impactos financeiros significativos. Realmente, essa redução de trabalho ela pode beneficiar sim os trabalhadores, dando mais qualidade de vida profissional e também pessoal. Mas a gente não pode negar o impacto que seria com as empresas e esses custos adicionais, porque vamos parar para pensar. 3 dias de descanso por semana, o impacto das empresas seria enorme. E as indústrias e o comércio, por exemplo, funcionam em turnos fixos e as demandas são muito constantes. De fato, qualquer mudança na jornada de trabalho deve ser cuidadosamente analisada. Pensa bem, setores que operam com baixas margens de lucro e alta demanda são as empresas que mais vão sofrer com a mudança. Pode gerar uma dificuldade estrutural para essa empresa. Sim, e a CNC, Confederação Nacional do Comércio, ela defende que a redução da jornada deve existir sim, só que é adaptada conforme o setor e a região. Porque, por exemplo, cada setor ela funciona de uma dinâmica diferente. E, por exemplo, os fins de anos que possuem uma demanda muito maior do que os do meio do ano, né? Exatamente. E os críticos vão trazer ele como o principal ponto negativo dessa nova proposta de escala de trabalho é a redução da jornada, podendo ampliar a informalidade no Brasil, né? Pequenas e médias empresas com margens reduzidas tenderão a trazer informalidade e terceirização da sua mão de obra de trabalho. Por outro lado, é importante frisar também que tem alguns estudos que defendem essa redução da jornada de trabalho por causa de efeitos muito positivos na produtividade. O argumento é que as pessoas seriam muito mais produtivas e teriam menos problemas de saúde e elas seriam, com certeza, muito mais motivadas, né? A Organização Internacional do Trabalho já sugeriu em diversos estudos que países com a jornada de trabalho mais curta conseguem aumentar a sua produtividade ao longo do prazo. Então a gente consegue perceber que a produtividade ela não está ligada diretamente à carga horária de trabalho. Como exemplo positivo, a gente pode pegar a Islândia, que aplicou a redução da jornada de trabalho entre 2015 e 2019 e teve impactos positivos, como a produtividade aumentou, o bem-estar do trabalhador também aumentou. Após esses testes, cerca de 86% da população começou a ter essa jornada reduzida
passou a ter essa jornada de trabalho reduzida. É aqui que entra a questão das propostas de transição. O deputado Reginaldo Lopes propôs que a redução de trabalho ela deve acontecer de forma gradual. Então, de 44 horas trabalhado, a gente reduziria para 36, mas ao longo de 10 anos. Por quê? Porque isso aí traria menos impacto econômico para as empresas, certo? Ô Yuri, essa ideia de transição gradual aí que você trouxe, ela é bastante interessante porque ela permite que tanto a empresa quanto o empregador se ajustem aos novos parâmetros, né, dessa nova jornada de trabalho. Além disso, pode ser uma solução para equilibrar os interesses econômicos e o interesse do trabalhador também. Ótimo, porque a transição gradual seria muito importante nesse sentido, uma vez que permitiria às empresas análise contínua e a redução dos impactos nos custos iniciais para mudar a jornada de trabalho. E, para concluir, discutimos os impactos de redução da jornada de trabalho e a proposta da PEC é como ela pode transformar o cenário trabalhista no Brasil. A questão central é reconhecer que o lucro e a produtividade não deve vir à custa da qualidade de vida do trabalhador. Isso reforça a ideia que a redução não deve ser vista apenas como um custo, mas como uma política de valorização do empregado. Excelente. É isso, galera. Perfeito. Muito obrigado por terem assistido a esse episódio. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e deixe seu joinha. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchauzinho.